Olá pessoal, bem-vindos à aula 5 no nosso curso de HTML, aqui pelo canal Mentaltech. Eu me chamo Walter e vou acompanhar vocês nesta aula em que veremos as formatações de texto um pouco mais avançadas e também comentar sobre o aspecto de cores, em que ficamos de ver na aula 4. Vimos um pouco na aula 4, inclusive estou com o arquivo aberto aqui, em que utilizamos exatamente com as mesmas configurações em que utilizamos nos testes da aula passada, e hoje veremos a continuação. Bem, temos um texto aqui, embaixo do conceito, embaixo do H2, a tag H2, em que não há formatação nenhuma. Eu basicamente copiei e colei ele lá da Wikipédia. Existe uma tag que faz com que eu consiga aplicar formatações, várias formatações nesse texto, que é a tag parágrafo, a tag P. Ela deve ser aberta e fechada, então quando eu abro ela, o Notepad++ já realiza o fechamento desta tag para mim, aqui. E esse fechamento eu posso colocar aonde eu quero criar uma quebra de parágrafo. Por exemplo, digamos que eu queira colocar uma quebra de parágrafo aqui. Vou colocar o fechamento aqui, certo? Então aqui o início e aqui o fim. E quando eu salvar aqui e atualizar, percebam o que acontece. Ele equivale a uma quebra de linha. Ele já aplica uma quebra de linha para mim, quebrando o parágrafo. Posso fazer a mesma coisa neste aqui, abrindo e fechando aqui também. Vou copiar e colar aqui, para que eu tenha duas quebras de parágrafo. Pronto. Ele criou mais um espacinho aqui embaixo da linha, que foi uma quebra que eu já tenho os BRs aqui. Então, esses dois BRs já não são mais necessários, justamente pela quebra que o parágrafo criou para mim. Bom, agora, que atributo aqui, que propriedade e valor o parágrafo aceita? Ele aceita o align. Então, se eu quiser alinhar esse texto centralizado, todo ele centralizado, ou todo ele à esquerda, todo ele à direita, à esquerda ele já está, que é o padrão, eu posso colocar um center aqui, por exemplo, embora isso não seja recomendado, a centralizar textos com mais de 3 linhas, textos de conteúdo não devem ser centralizados, somente títulos ou subtítulos, até para facilitar a leitura, mas é possível fazer isso. Se eu colocar o align right, como vimos na aula passada, e atualizar, ele vai alinhar esse parágrafo, esse trecho de texto, à minha direita. Certo? Vou deixar como left aqui. Ele volta ao padrão, que é o à esquerda. Bom, outra tag importante, se eu quiser trocar tamanho de fonte, a cor da fonte, principalmente, vimos que o atributo color não funciona no H1, ele também não funciona na tag P. Então, como eu faço para trocar a cor das fontes? Existe uma outra tag que faz formatações de fontes. E que tag é essa? Eu vou abrir aqui antes do parágrafo, que é a tag fonte. Fonte, sem o E. Ela também deve ser aberta e fechada, porque eu posso colocar limitações nela, eu posso formatar somente uma letra, colocando essa letra aqui no meio, ou somente um trecho de texto, ou todo o trecho se eu colocar aqui o limitador, o fechador aqui, fechamento ali, aqui embaixo. Então, se eu fechar a fonte aqui embaixo do P e abrir ela lá em cima, todos esses meus dois parágrafos estarão formatados com o que eu colocar nela. Só ela não faz nada, só a tag fonte não faz nada, tem que ter um atributo. Que atributo é esse? Um dos atributos é o atributo size, tamanho. E os valores para ele? Temos de valores para font size do 1 ao 7. Se eu colocar o tamanho 1, olha o que acontece com o meu texto. Ele fica ainda menor. O tamanho 1 ele é bem pequeno. O tamanho 4
é um pouco maior do que estava. O tamanho 4 é o ideal para leitura, é o mínimo de leitura aconselhado. Tá? Sendo que o 3 aqui é o tamanho que estava, o tamanho padrão é o 3, quando não tenho font size. O tamanho 4 um pouco maior é o aconselhado, sendo que eu ainda posso colocar 5, fica ainda maior, 6 ou 7, que é o maior valor nessa forma de alterar valores. Vou colocar então, deixar como tamanho 4, que já está legal. Outro atributo que o font aceita, ele aceita o color. Ele sim aceita o color. Então eu consigo alterar a cor do meu texto. Se eu quiser colocar o meu texto em azul marinho, sabemos que eu posso usar, por exemplo, a cor, o nome da cor, navy, ele já ficou com esse azul marinho e assim por diante. Vou testar aqui uma outra cor, red, também ficou como vermelho. Vou deixar como navy, que é uma cor bem escura e discreta, para combinar aqui, né? Inclusive, vou diminuir um pouco aqui a altura dessa minha linha que está estranha. Pronto, melhorou. E um outro atributo importante que o font aceita é a possibilidade de trocar de fontes, de tipos de fontes, que é o face. Face igual a, entre aspas, o valor do face é o nome da fonte. Por padrão aqui eu tenho uma fonte Times New Roman, mas eu posso, que é essa fonte clássica aqui, mas eu posso trocar ela, por exemplo, por uma Arial. Eu coloco o nome da fonte, vocês vão ver que a fonte já está com essa letra mais reta, esse tipo de letra mais reta que a Arial. A gente chama essa letra de não serifada ou sans serif, genericamente, e a letra Times é a letra serifada, que tem os detalhes nos cantos e nas bordas ali, né? Eu posso testar outro tipo, como Verdana. Basicamente, o que eu tenho que ter é esta fonte instalada no meu computador e o nome da fonte. Uma fonte bem interessante que eu gosto muito é a Trebuchet. Trebuchet espaço MS. Esse é o nome dela. Deve ser exatamente o nome da fonte que você tem instalado. Vamos ver ali que ela é um pouco mais de detalhes, embora ela não tenha serifa, ela tem um pouco mais de detalhes. É uma letra reta que tem variações nas espessuras das fontes. Fica bem legal, até para usar para títulos também. Se eu quiser trocar o título, eu posso abrir uma tag fonte aqui também, antes do H1, e fechar aqui no H1. Posso fazer isso aqui, ó. Até para colocar a mesma fonte em tudo, eu posso basicamente arrastar essa abertura aqui para o início. Ó. Assim ele vai pegar tanto H1 quanto H2 e a tag P também. Olha lá, trocou. Muda bastante. Ele trocou inclusive a cor, né? Como ela está aqui com navy, trocou inclusive o conceito ali para a cor azul também. Ficou tudo em azul. Se eu quiser que o conceito fique em outra cor, eu tenho que abrir uma fonte color no H2 aqui e fechar aqui, só com fonte color, né? Então eu posso colocar aqui um fonte color, esse fechamento aqui eu passo para cá, vou dar um enter aqui para separar bem aqui o que a gente está fazendo, para dar para ver bem, e aqui colocar uma cor. Coloquei um cinza ali para combinar aqui. Notam que funcionou só nesse trecho aqui porque o fechamento está aqui e esse fechamento está aqui embaixo. Quando eu clico na abertura, o Notepad++ grifa para mim ali, né? Destaca para mim ali onde está o fechamento dessa tag. Eu posso inclusive aqui no maisinho, no menos ali, compactar isso, né? Retrair. O que mais que temos aqui? Essa questão do nome da cor é um tanto quanto simplista. Existe uma outra forma de atribuir cores
para as tags que aceitam o atributo, a propriedade color, ou melhor. E que forma é essa? Por um código de cor chamado código hexadecimal. Um exemplo. Como é que eu faço para obter esses códigos de cor e aplicar neles, né? Existem sites com tabelas, aqui como vocês estão vendo. Esse site aqui é um exemplo. Tá? Vou mostrar aqui para vocês aqui. flextool.com/tabela de cores. Vou deixar na descrição. Ele tem todas as cores, os nomes das cores e este código aqui do lado, que é o código hexadecimal da cor. A gente chama de código hexadecimal. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, vamos ver uma cor aqui diferente. Este tom de laranja aqui, este aqui, que ele chama de Dark Golden Root 1. Eu seleciono esse código que está aqui do lado. Vou colocar aqui no meu H2, meu font color H2. E todo o código hexadecimal de cor, ele tem um sustenido, um jogo da velha. E depois dele tem 6 letras ou números. Tá? Aqui, nesse caso, FF B90F. Se eu salvar e atualizar aqui o meu site, vou ver que ele ficou exatamente naquele tom de laranja. Esta é uma forma, consultando a tabela. Outra forma que eu acho um pouco mais interessante, e utilizo muito, inclusive, existem várias formas, é utilizando uma ferramenta gratuita chamada Adobe Color, site color.adobe.com. Ele é um site em que eu consigo fazer, inclusive, combinações de cores. Ele tem esse círculo aqui que eu posso clicar e arrastar aqui. E dependendo da cor que eu quero combinar, digamos que eu tenha uma cor aqui vermelha no meu site, quero criar variações de vermelho, ele já me dá variações de vermelhos aqui que combinam com esta cor principal, que é esta cor do meio. Mesma coisa aqui no verde, eu tenho esse amarelo, esse laranja, esse verde mais vibrante que combinam mais. E existem outras formas de combinar cores aqui, como vocês estão vendo. 4 cores e assim por diante. E uma ferramenta bem interessante aqui, e toda a cor aqui que ele me dá o código dela, hexadecimal aqui embaixo. Tá? Toda cor que eu selecionar aqui, olha lá, ele vai me dar o código hexadecimal, que eu posso copiar e colar lá. Algo bem interessante é que eu posso extrair de uma imagem uma cor. Então, veremos na aula que vem, na aula 6, como inserir imagens no nosso arquivo HTML. Aí a coisa já começa a ficar, inclusive, mais interessante. Então, eu vou buscar uma imagem aqui. No item, eu estava no disco de cores. Vou clicar em imagem, selecionar um arquivo. Quando eu abro um arquivo de imagem, ele já cria pontos nessa imagem, já captura pontos de cor dessa imagem. Olha que interessante, ele faz uma varredura na imagem, capta os principais pontos e já cria uma paleta de cores para mim aqui, baseado em imagem. Olha que fantástico isso, pessoal. Então eu posso combinar e criar harmonias a partir de imagens. E essa paleta de cor embaixo também tem o código hexadecimal. Basta eu clicar no código, ele já copia para mim. Então, se eu quiser esse tom de verde no meu texto, clico nele, ele já copia. Vou lá no meu Notepad++ e colo aqui, dou um Ctrl V. Quando eu atualizar, eu tenho aquele tom de verde no meu texto. Em títulos, posso colocar os tons nos parágrafos agora, nos conteúdos, nos subtítulos e assim por diante. É uma ferramenta que vamos utilizar na aula que vem, o Color Adobe, o Adobe Color, juntamente quando formos inserir imagens e já fazer harmonias de cor no texto baseado nas imagens que a gente for inserir no nosso código, certo? Ficamos por aqui. Espero que esta aula tenha auxiliado vocês aí. Se vocês curtiram, divulguem o canal, isso é muito importante para nós.
e nos vemos na aula 6. Grande abraço e até lá!